a gente tem aqui, né, uma situação, Mauro César Pereira, que você mesmo levantou há um tempo atrás, sobre a dúvida do futuro dos jogadores do Botafogo, né? E aí, eu mesmo, no momento, eu concordei, mas questionei, porque eu falei, né, lá naquela situação, tudo bem, o futuro é incerto do Botafogo do Textor, só que eu já acho o Textor muito positivo pro Botafogo, por mais que o Botafogo vire uma draga daqui a 2 anos, porque foi o que eu falei, o Botafogo estava uma draga há mais de 20 anos, e ficaria uma draga por mais 30 do jeito que estava. Então eu acho que com o Textor, pelo menos, eles já tiveram esse ano histórico, que tiveram dessa vez, não teriam se não fossem comprados por alguém. O Botafogo podia até quebrar, gente, do jeito que estava. Só lutava para não cair, jogava a Série B, não disputava título nem de Sul-Americana e Copa do Brasil, o Botafogo. Que a gente fala, às vezes, em mata-mata, chegam times que estão um pouco mais fracos. O Botafogo não chegava nem em Sul-Americana e Copa do Brasil para disputar, para ser campeão. Então, eu já acho positivo. Mas você levantou, Mauro, o aspecto do futuro desse time do Botafogo. E ontem eu pensei muito em você quando eu vi o Almada se despedindo, né, que o Almada falou em tom de despedida, quando o Arthur Jorge não declara que ele vai ficar e quando o Barbosa diz que era um clima de despedida no vestiário, que as pessoas se abraçavam, alguns jogadores se despedindo, ou seja, o Barbosa entregou, que não é só o Almada que vai sair. Então, só antes de te passar a palavra, Mauro, o Arthur Jorge, ao ser perguntado, depois do jogo, se ficaria ou não, ele desconversou e disse que vai tomar essa decisão mais pra frente com a cabeça fria. Segundo informação do GE, ao longo desse ano, o treinador descobriu que recebe consideravelmente menos do que ganhavam Luiz Castro e Bruno Lage. E a informação não caiu tão bem para o Arthur Jorge, embora nunca tenha demonstrado uma insatisfação pública. Outro fator determinante na decisão do treinador é a distância da família, porque ele tem 3 filhos e precisa pegar um voo de 10 horas para ver os familiares. Por outro lado, o Textor afirmou, depois da conquista do Brasileiro, que vai ter uma reunião cara a cara com o Arthur Jorge para tomar a decisão após o Mundial. Já o Almada disse o seguinte, a gente vai colocar aí na tela, o Almada falou depois do jogo. A verdade é que com esse grupo, até ficaria aqui toda a minha carreira. Esse grupo é muito lindo, muito unido, de família. Mas, bem, quando eu cheguei ao Botafogo, eu já tinha tudo acertado para ficar por 6 meses. E aí, ir para o Lyon da França. Acho que isso vai acontecer. Faço questão de agradecer aos torcedores do Botafogo por todo o apoio e carinho. Vou levar para sempre no meu coração. Agradecer a torcida. Desde que cheguei, tiveram muito carinho por mim. É um clube muito lindo, com uma torcida muito linda. Vou levar comigo para sempre no meu coração. Vale a gente dizer que o Almada chegou ao Botafogo em julho como o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. 25 milhões de dólares, o equivalente a 137 milhões e 500 mil reais, sendo 22 milhões de dólares fixos e mais 3 milhões em bônus combinados em contrato com o John Textor. Mauro, além do Almada e do Arthur Jorge, o Barbosa disse que o clima era de despedida no vestiário. É preocupante para o torcedor do Botafogo ou o Textor, do jeito que ele vai Almada, vão outros jogadores, mas provavelmente já vai investir pesado em nomes que chegam? Isso é tudo muito previsível, né? O que é preciso sempre ficar claro é o seguinte, é óbvio que para o torcedor do Botafogo, o time foi campeão, o cara viveu uma emoção inédita na sua vida, isso aí não está nem em discussão. Mas a gente não está aqui analisando sob o ponto de vista do torcedor do Botafogo, senão a gente tem que botar a camisa do Botafogo aqui, um escudinho do Botafogo atrás e fazer a Jovem Pan Botafogo. Não é esse o caso. A gente está aqui discutindo o futebol de uma maneira mais ampla.
Então, assim, isso nem se discute. É óbvio que a chegada do Textor trouxe um enorme benefício para o torcedor botafoguense e proporcionou conquistas que vão ficar na história. A grande questão é que o Botafogo pertence a uma holding, um grupo, né, que é controlado pelo Textor, que tem outros times. E o principal time desse grupo, obviamente, não é o Botafogo, não seria o Palmeiras, o Flamengo, o Inter ou o Bahia, porque são clubes brasileiros. É um clube da Europa, onde você tem o Euro, onde você tem uma liga mais vista, mesmo não sendo a principal liga europeia, e tem um time grande da França, que é o Lyon, que está com muitas dificuldades, né? E alguns jogadores são contratados, isso foi publicado amplamente. O Almada veio dos Estados Unidos para o Brasil sabendo que ele iria em janeiro, na janela internacional de janeiro, para o futebol francês. Inclusive, até eu comentei aqui na semana passada que com o transferban, que o Lyon está cheio de problemas, ele está com o transferban. Não é só o Corinthians que tem transferban, não. O Lyon também tem, que também recebe essas coisas. Mas com o transferban, ele poderia ou não levar o Almada. Depois até um colega da imprensa francesa me falou, não, ele já está registrado aqui. Não sei como é que isso funciona, mas já estava, digamos assim, pré-inscrito antes do transferban. De alguma forma, o Lyon pôde comunicar, então a Federação Francesa vai aceitar a inscrição do jogador, ele vai embora para o futebol francês. O Luiz Henrique também, quando veio também foi amplamente noticiado que ele também voltaria para a Europa. Ele saiu do Betis, ele teria saído do Betis, que não queria sair da Espanha, do futebol europeu, na condição de também retornar depois para um outro clube da Europa. Então, vejamos como vai ser a situação do Luiz Henrique. O Almada já deu tchau. E a gente sabe que os jogadores que se destacam aqui geralmente vão para o Lyon. O Jefinho foi o primeiro, o Lucas Perry foi e ficou, o Adrielson bateu e voltou, outros foram para o Molenbeek, que é um time que ele tem na Bélgica, que agora está na segunda divisão. Então, se você for analisar, por que o Almada jogou no Botafogo? E foi importante, porque ajudou o Botafogo a ganhar 2 títulos super relevantes. Porque não tinha como escrever no Lyon naquele momento. E aí tem questão de fair play financeiro, ou seja, ele pode ir para o Lyon como? Ele vai emprestado pelo Botafogo? Porque o Lyon ele está impossibilitado de contratar. E ele precisa vender o número X de jogadores para poder alcançar uma meta X e se adequar ao fair play financeiro da França. Ele vendeu 40 milhões de euros, tinha que vender 100. Está tentando vender jogadores de qualquer maneira lá. Então, é uma situação delicada do clube francês que me parece que a prioridade do americano é resolver essa bucha, esse pepino. Né? Então o Botafogo acabou ganhando reforços até muito em função, no meu entendimento, do momento do Lyon. Senão o Almada poderia ir direto para o Lyon, o Luiz Henrique sairia do Betis para o Lyon, mas passar pelo Botafogo faz parte da estratégia. E aqui você tem um futebol sem fair play financeiro, é um mercado sem regulamentação. Aqui o velo vale tudo mesmo. Vale você contratar jogador como o Corinthians contrata e dever a Deus e o mundo, né? Não tem rebaixamento porque você não cumpre suas obrigações e perde pontos. Lá tem. O Ajaccio, que é um time que já foi muito tempo da primeira divisão francesa, está na segunda e está já rebaixado previamente para a terceira divisão, pelo mesmo problema do Lyon. O Lyon também está com rebaixamento provisório, caso não consiga atingir as metas. Ele pode cair, embora esteja até numa colocação boa no campeonato, com chance até de brigar por vaga na Liga dos Campeões da outra temporada. Então, o Textor, me parece, tem prioridades na França a resolver para a sua holding poder continuar funcionando. E ele faz apostas muito arriscadas. Porque você trazer para cá o jogador dos Estados Unidos, no caso o Almada, por mais de 20 milhões de euros ou dólares, e a mesma coisa o Luiz Henrique, é muito improvável, jogadores que vão fazer agora no começo de 25, 24 anos, os dois são de 2001, é muito improvável você conseguir vender esses atletas daqui do Brasil para o futebol europeu por quantias muito superiores àquelas que ele pagou. Então, passar por um time na França, o time, no caso do Lyon, que é o time que ele tem... tem o Crystal Palace. O Crystal Palace ele não manda, porque ele tem 45% aproximadamente das ações, então ele é o sócio minoritário, os demais se reúnem e tomam as decisões, então ele não tem poderes absolutos sobre o time lá do sul de Londres. Então, não adianta o Crystal Palace. Ele teria que ter o controle absoluto e não tem. Até tentou comprar o Everton, que era estratégico para ele, mas um outro americano comprou, chegou na frente dele e comprou. Então ele não tem o controle do time da Premier League, que seria estratégico para ele. Então tem uma série de questões, tem uma dívida da holding de $500 milhão, tá, com a Mares Management, quer dizer, um outro problema que ele tem que resolver. E aí fala-se que ele quer lançar ações da holding Eagle, né, na Bolsa de Nova York, mas existem vários entraves para você conseguir isso, não é tão simples assim. E como é que você vai fazer com que as ações se valorizem se você tem uma enorme dívida e o Lyon, que é o cabeça da holding, o time mais importante do grupo, está passando por sérios problemas financeiros e sob transferban e tudo mais. Então é uma teia, assim, sabe, de negócios assim, muito complexa, com apostas muito elevadas. Então é difícil saber o que ele vai fazer. O Botafogo, ele funciona às vezes como um entreposto comercial. Ele traz para cá, o cara fica aqui, joga, dá resultado técnico, leva para o Lyon, onde ele vai tentar valorizar e assim vai girando a roda.
Tudo é feito de forma legal, tá, gente? Os problemas que ele tem na França, ele tem que resolver com o fair play financeiro. Aqui não tem controle do mercado, ele traz o jogador e acabou. Não está errado. Mas são apostas muito elevadas. E a gente não sabe até onde isso vai, né? E ele trabalha com investidores que colocam aí um apoio financeiro e tudo mais. Não se trata... tem torcedor que... Até jornalista confunde isso. Acha que é um bilionário colocando dinheiro por um hobby. Não é isso, tá? Não é isso. É um negócio. Um milionário colocando dinheiro por hobby, a gente tem no Cruzeiro. No Cruzeiro é assim. O cara é apaixonado pelo clube, tem muito dinheiro, dono de uma rede de supermercados muito poderosa, e ele vai lá e fala, o Cruzeiro, eu gosto do Cruzeiro. Ele bota o dinheiro. Botando dinheiro por hobby, vamos lembrar atrás, antes dessa bolha das casas de apostas elevar o valor médio aí dos patrocínios do futebol, era a Crefisa. O dono da Crefisa falou para mim numa entrevista, em 2016 ou 17, ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, assim, o dinheiro é meu, eu quero praticar, eu amo o Palmeiras, eu vou colocar o dinheiro, não é meu. E pagava bem mais do que o mercado praticava na época. É um direito dele. Era um direito dele. Ali tinha uma relação também emocional. Hoje o Palmeiras não tem mais o maior patrocínio porque os outros cresceram. Até fala-se muito em sofrer mudanças nesse sentido, de abrir para outros patrocinadores em breve. Então, não é esse o caso da holding do Botafogo. É um negócio. Tem outros clubes e tem vários planos. E o Botafogo jamais será o principal time dessa holding, como não seria se fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Bahia, o Goiás, um time brasileiro. Por quê? Porque é time brasileiro. Não tem a mesma penetração, não tem a mesma valorização jogando aqui. É lá fora que você consegue esse salto. Não por acaso, você pega jogadores que saem daqui, às vezes, por um valor... O próprio Luiz Henrique, ele sai daqui do futebol brasileiro, do Fluminense, por 9 milhões de euros. E é vendido por 20. Ah, mas foi vendido para o Brasil. Mais ou menos, não é bem para o Brasil. Foi vendido para um grupo que tem time no Brasil, tem time na Bélgica, tem time nos Estados Unidos, tem time na França e tem um pedaço, né? Não é nem um pedacinho, mas não é mais de 50% de um time na Inglaterra. Então, é isso. Ele saiu muito mais valorizado. E é assim que funciona. Então, esse futuro próximo, a gente não sabe como vai ser. Se ele vai trazer mais jogadores, se para ele vai ser interessante trazer, como é que vai funcionar, se ele vai ter condições de fazê-lo. Isso a gente realmente não sabe. É tudo muito misterioso. Então, por isso que eu disse, até antes dessas finais, eu falei para todos os meus amigos botafoguenses, aproveita agora, se o time for campeão, curta bastante, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E não dá para saber. Pode durar muito, pode durar pouco, pode acabar agora. Isso aí só o tempo vai dizer, mas há uma grande interrogação. Isso me parece muito evidente. É só analisar o contexto e entender os problemas enfrentados pela cabeça dessa holding, que é o Lyon, que é um time francês, é um time que internacionalmente tem mais relevância que os demais. É uma situação delicada desse Botafogo, né, velho Vamp? Porque pro próximo ano, eu até pergunto para você e depois pro Mauro César também, porque ele diz, se fosse para falar com a camisa, como torcedor do Botafogo, a gente botava a camisa, mas aí, Mauro, depois eu pergunto para você, até como jornalista, entendeu? Porque aí eu não falo como torcedor do Botafogo, que eu não sou, né? Mas como um cara que analisa o futebol do Rio há muito tempo, que tem muitos amigos botafoguenses, eu digo que eu acho que o Botafogo estava horroroso e o futuro era ainda mais temeroso. Então, eu acho melhor que seja comprado pelo Textor. Hoje está maravilhoso e com um futuro que pode ser muito bom ou que pode ser ruim. É isso que eu digo. Eu digo assim, porque o Botafogo eu não vejo como um time que teria uma expectativa de melhora. O Corinthians a gente vê, o São Paulo a gente vê que tem dívidas, mas são clubes que você vê expectativa de melhora. O Botafogo ele só piorava. O Botafogo parou de disputar título, o Botafogo parou de contratar jogadores, o Botafogo parou de ver sua torcida crescer. A torcida não crescia do Botafogo. O Botafogo virou piada, ficava lutando para não cair. Por isso que eu tô dizendo, isso não está em discussão, né, Thiago? Eu não via expectativa no Botafogo. Mas isso não está em discussão, isso a gente sabe. É o que eu falei. Do ponto de vista do torcedor... Que é melhor com o Textor ou você ainda não pode Depende, dizer, não. Entendeu? Nesse momento é óbvio que é melhor. Agora, no longo prazo, eu não sei, porque se ele amanhã sair, por uma razão qualquer, os negócios não derem certo, ele foi embora, deixar a SAF toda endividada, como é que vai ser? Gente, a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. É uma empresa. Uma empresa, se tiver muitas dívidas, tiver muitos problemas, ela fica encalacrada. Não é porque você se deslocou o futebol do clube social e criou uma sociedade anônima para o time de futebol que ele não pode ter problemas financeiros. Pode sim. Pode sim. O Botafogo é um dos times que vendeu 50 anos, 20% do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já é um pedaço da receita futura por 50 anos que não tem.
Não terá. No último balanço tinha empréstimos também com bancos e tudo mais. Quer dizer, como é que vai ficar? Se ele continuar turbinando e fazendo a roda girar, excelente. Mas se em algum momento o negócio não andar bem e ele se afastar, olha o Vasco. Olha o Vasco. O Vasco está à deriva. É literalmente uma caravela à deriva. Foi comprado por um grupo controverso, para dizer o mínimo, né, que já tinha problemas com vários times da Europa. Time Gênua, Hertha Berlim, tudo rebaixado, com crise. Foi comprado. De repente o grupo acabou, foi adquirido por outros, os caras não querem o futebol do Vasco, foi rifado o Vasco, cara, que, com todo respeito ao Botafogo, é um clube que tem mais potencial que o Botafogo, uma torcida maior e mais espalhada pelo Brasil, a torcida nacional. Então, esse é o ponto. Assim, a questão do torcedor não tem nem que discutir, é óbvio. Também se eu fosse botafoguense, você fala que ótimo, estou vivendo uma emoção maravilhosa. Agora, o que a gente está discutindo, em cima do que você me perguntou, é a partir do momento, começou nessa conversa aí, que o Almada diz tchau. Né? Nem esperou o dia seguinte, parecia até o Gabigol, né? Quando ganhou lá a Copa do Brasil, já falou que ia embora. O Almada nem para deixar a coisa acalmar. Ah, não, estou indo embora, obrigado aí, valeu. Quer dizer, se vou de férias, não conte mais comigo. Isso, mas eu já estou metendo o pé. Ele fez questão de deixar claro. E a partir daí você fez a pergunta. Então, eu estou respondendo. A gente não sabe o que vai acontecer porque não é um hobby de um milionário. É uma parte de uma empresa, de uma holding, que tem clubes pelo mundo, né? E que vai fazendo suas negociações. E até agora, desde que o Botafogo foi comprado, nenhuma grande venda foi feita pela Holding Eagle. Nenhum jogador saiu daqui vendido por uma fortuna para um clube, seja lá de onde for. Não aconteceu. Aconteceram transações entre os clubes do John Textor, né? Os clubes da Eagle, que foram esses que eu citei, por exemplo, como o Lucas Perry, o Adrielson, o Jefinho e agora o Almada, que vai daqui para a França. Então esse é o ponto. Do ponto de vista do torcedor, claro que não. Mas você me perguntou, a partir da saída do Almada e agora? É o que eu estou dizendo. Eu acho que é tudo muito misterioso. A gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode trazer outros jogadores para fazer uma ponte para a Europa. E se o Lyon for rebaixado? Como é que faz? Esse é um ponto. Se o Lyon cair, se ele não conseguir se livrar dos problemas que ele está enfrentando, eu acho que ele vai dar um jeito. Aí é só um palpite meu. Ele é esperto, ele vai encontrar uma solução. Acho, mas ele pode não encontrar, posso estar enganado. Ontem eu falei também que era carne assada o Monterrey, o Pachuca, e a carne assada estava com pimenta demais e o Botafogo se engasgou. E eu também, né? Porque eu achava que o Botafogo ia ganhar de qualquer maneira do Pachuca. Foi um vareio, foi um papel muito ruim do Botafogo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, especialmente se o Lyon naufragar. Se o principal time dele for para a segunda divisão da França, é claro que caem receitas. E os times franceses, Thiago, estão enfrentando um sério problema, porque o campeonato, com a saída do Mbappé, do Messi, do Neymar, o enfraquecimento em termos de estrelas, né, do PSG, o valor de mercado da Liga Francesa, da Ligue 1, ele caiu muito. E aí as receitas de direitos de transmissão do campeonato francês, vendido para o mundo inteiro, né, não é a Premier League, mas ia para o mundo inteiro, elas despencaram. E isso está abalando muito os times da França. As receitas caíram, o campeonato perdeu relevância. É um campeonato que até tem bons jogos, e lá eu até gosto, os jogos são pegados, disputados, couro come, a juizada deixa o jogo correr, é legal. Na Liga dos Campeões, irmão, dos 8 primeiros tem 2 franceses. Pois é. Brest, né, entre é surpreendente. Brest. Mas o que acontece? Você tem um time que, ele, apesar de perder essas estrelas, ele nada de braçada com o PSG, não tem uma briga pelo título e essas estrelas foram embora. Então, houve uma queda de receita. Os clubes estão sofrendo um pouco com isso. Então, o que vai acontecer com o Lyon? Se o Lyon escapar e for para a Champions League, o Textor vai ganhar um fôlego a mais. Né? Ele consegue superar os problemas do transferban, elimina o transferban, o time não cai e pega uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Show de bola, maravilha. Agora, e se o time for rebaixado? Aí ele vai disputar a segunda divisão. Como é que fica? Ele vai ter que se livrar de jogadores, e aí você vende jogadores até bons por preço menor do que poderia, porque você está com a corda no pescoço, você está numa dificuldade. Então, tudo isso são perguntas que a gente não tem resposta ainda. Mas o Botafogo não anda sozinho com o Textor. Eu quero dizer, o Botafogo faz parte de um grupo, e a cabeça desse grupo é o time da França. E esse time está em dificuldade. O que acontecer com o Lyon pode impactar no Botafogo. Pode até ser bom em algum momento, se ele falar, bem, o Lyon caiu, vou botar 3, 4 caras aqui no Botafogo, 5, não vou vendê-los agora, vou negociar os outros, vou baratear o time do Lyon, tento subir e vou ganhar mais um ano aqui. Pode acontecer também. Tudo pode acontecer, mas que há uma dúvida, e esse sinal de uma debandada, dado não sei se é uma debandada, mas de saída de alguns nomes importantes, sinalizado primeiro pelo Almada, eu acho que deixa bem claro que isso
torna o futuro do futebol do Botafogo um pouco incerto. E no longo prazo, como eu falei, nenhum clube, como nenhuma empresa, nenhuma SAF está livre de ter problemas financeiros, dependendo de como for a gestão do que acontecer. Mas para o torcedor, cara, o cara está comemorando 2 títulos importantes, que se dane. Lá na frente ele vê como é que fica. A nossa função aqui é analisar as coisas que a gente está tentando fazer. E aí eu vou ler aqui a declaração do Júnior Santos, tá? Sobre cansaço. Ele disse o seguinte: eu tentei dormir um pouco tarde para tentar dormir mais, mas 3 horas da manhã eu estava acordado. O café já era às 8, fiquei acordado, tomei um café às 8 horas da manhã. Só fui conseguir dormir 10 e pouca, para acordar meio-dia. E depois, posteriormente, só consegui dormir 2 horas. Humanamente falando, a gente sabe que o corpo humano demora mais ou menos 3 dias para começar a se adaptar a uma mudança de horário e tudo. Então, existe esse fator. E como você mesmo disse, todo mundo viu, todo mundo sabe. Eu acho que devemos pensar nos jogadores. Já o Barbosa, tá? Ele disse o seguinte: eu acordei hoje às 3 da manhã, não consegui dormir até às 4 da tarde. Só 1h30 de cochilo e acordei para jogar. Então, é muito difícil. Para o corpo humano, não dá. E eu não joguei contra o São Paulo. Imagine os caras que jogaram. É difícil. Eu estava cansado, né? Disse o Alexander Barbosa. E o Gregory ainda disse o seguinte: vocês jornalistas estão há quanto tempo aqui? Ele perguntou. E como vocês estão se sentindo? Cansados? A gente também. Somos seres humanos. Mentalmente queremos fazer o melhor em campo, mas fisicamente acaba esbarrando nesse aspecto de voo longo, dormir mal e etc. Vários jogadores foram acordar 3 ou 4 da manhã. Então esbarramos um pouco quando se fala em alto rendimento. Essa questão do voo atrapalhou um pouco, mas não podemos agarrar como desculpas, porque também reclamaram do voo. Para o Botafogo foi muito mais puxado do que para os outros brasileiros nos últimos mundiais. E outra, a gente aqui na mesa não consegue dizer que só o cansaço é suficiente para a vergonha que o Botafogo passou ontem. O que você acha? É claro que cada um tem a sua definição, sobretudo de termos. Eu não gosto muito já falei aqui, de amarelar, pipocar, vergonha, vexame, mas também não sou sommelier de opinião fiscal, bedel de nada, é questão de cada um e eu acho que não estou errado por isso, quem está certo ou errado, enfim, é questão de gosto e segue o jogo. De todas essas declarações, você vê muito equilíbrio de parte até dos jogadores que falam mais da questão do voo, da questão do cansaço, da questão do fuso, da questão da maratona e tal. Mas são coisas inegáveis. Pegando o Botafogo, depois aí eu vou fazer o comparativo. Botafogo, na outra terça, ganha do Palmeiras no Allianz Parque, com aquela pressão enorme por aquilo que havia acontecido em 23, por aquilo que não vinha acontecendo com o Botafogo em termos de Brasileirão desde 2000, há 29 anos, desde o Brasileiro de 95. Aí o Botafogo ganha do jeito que ganha do Palmeiras, então, campeão, bicampeão nacional, favorito até pelas circunstâncias e tal. Aí no sábado vai para a Argentina, enfrentar o Atlético Mineiro e joga uma final histórica. Desde 1960 ninguém jogou o jogo inteiro, mais de 100 minutos com um jogador a menos. Aí na quarta-feira vai para Porto Alegre, vence o Internacional, que era imbatível em casa, embora tivesse perdido para o Flamengo do Felipe Luiz no Maracanã no jogo anterior. Pega o São Paulo com reservas, mas com toda a pressão de fazer o serviço de casa e faz. Aí na quarta-feira vai jogar um Mundial, é muita coisa. Sim, eu estava falando aqui com o Vampeta, quando o Palmeiras vence a Libertadores em 20 num sábado à noite do Rio de Janeiro, joga na terça no Allianz Parque contra o Botafogo e no domingo estreia no Mundial contra um clube que até naquele momento também é mexicano como o Pachuca, mas a equipe que derrotou o Palmeiras naquela semifinal de Mundial tinha até mais dinheiro que o Palmeiras e jogou melhor, mereceu a vitória e tal. Então, ok, nem aquela final de Mundial de 18, quando o River Plate vence o Boca Juniors no Superclássico lá no Santiago Bernabéu, houve um tempo maior para o River Plate também nem chegar à final. Então, assim, era complicado. Mas no caso do Botafogo, não tenha dúvida
que todo esse montante, mais o desgaste físico, mais o mental anímico do que havia acontecido, se não com o time titular, mas com alguns dos jogadores, comissão técnica, direção e, sobretudo, torcida, era muito grande. Mas aí o Botafogo conseguiu superar. E aí chega para jogar num lugar que são 6 horas de fuso. E isso vale para atleta, vale para qualquer pessoa como nós aqui. Não, o Vampeta, claro que outro tipo de pessoa foi um atleta. Cada dia de fuso, ou cada hora de fuso, leva um dia para você compensar. Para você estar 100% desfusorado, ou seja, adaptado ao fuso, você precisa de 6 dias. E, evidentemente, isso não aconteceu. Em relação ao voo, diferentemente do que, de novo, vendeu o John Textor, algo que não era bem assim, as testemunhas, não só de gente do Botafogo, mas que destacou que realmente não era o voo, não vou dizer que era inapropriado, mas não era o voo mais confortável para as 14 horas de voo, mas 6 horas de ida e vindas de aeroportos. Então, são 20 horas. E pega um time que é fato, não jogava havia 34 dias, mas quando jogou, não jogou bem. E era culpa do Pachuca não jogar havia 34 dias, né? Pachuca que em toda a temporada, aí essa questão vai além do Botafogo, acometeu o Flamengo, o Palmeiras e todo mundo nos últimos anos. O Botafogo jogou em 2024 78 jogos. O Pachuca jogou 48 até por deméritos dele, por não ter ido além nas fases decisivas do Mexicanão. De novo, é muito jogo. É só ver quase qualquer final de brasileiro contra a equipe sul-americana, seja na Sula, seja na Libertadores. É muito jogo. O Brasil tem jogado, sobretudo por conta dos estaduais, 20 partidas em média a mais do que qualquer equipe de qualquer outro país. Isso, evidentemente, causa um desgaste desnecessário e que não é legal. É muito jogo para pouco futebol. E não vamos ver como esse acontece o que aconteceu. O Botafogo tem muitos motivos para não jogar bem, não ter jogado bem. Mas contra um time que não jogava havia 34 dias, para um time que havia sido o 14º colocado num campeonato com 16 equipes, como o mexicano, é muito pouco futebol. E 3-0 é muito dolorida. Mais do que as derrotas do Santos para o Barcelona impossível do Messi e Guardiola em 2011, mais do que a derrota do ano passado do Fluminense também numa decisão contra o Manchester City, essa foi a pior derrota de um brasileiro no Mundial Interclubes. Claro que, quando o Inter perde a primeira vez contra o Mazembe, era algo inacreditável e começa ali as derrotas e as derrocadas de equipes sul-americanas e mundiais, nem chegando à decisão. Aquela do Mazembe foi um absurdo, até porque o Mazembe tinha muito menos futebol, foi um negócio meio maluco. Mas começa ali em 2010, o que a gente vai ver, sobretudo a partir de 2012, quando o Corinthians é bimundial e consegue vencer o Chelsea, como já destacou o Mauro César, um Chelsea bem estranho, bem atrapalhado, já não era nem para ter ganhado a Champions, e eu achava em 2012 que o Corinthians era favorito, como acabou ganhando, enfim, méritos enormes para aquela equipe do Tite. Mas de lá para cá a coisa mudou, e para o caso do Botafogo foi complicadíssimo por essa logística, por esse desgaste absurdo também no anímico, mas não só no emocional, é físico, por tudo que vivenciou, pela final brilhante, histórica em Núñez contra o Atlético Mineiro, por ter se superado com um jogador a menos, mas isso explica parte da atuação, mas não só isso, né? O Pachuca não jogava havia muito tempo, sim, o Botafogo jogava demais e o Pachuca jogava de menos, não tem um grande time, não tem tantos bons jogadores para meter um 3-0 categórico. E se não tivesse jogo contra o Al-Ahly no sábado, não tivesse se passar a grande decisão contra o Real Madrid no próxima quarta-feira, talvez o Pachuca, sei lá, se quisesse fazer 4, teria feito, porque o Botafogo desgarçado de uma maneira ruim. O Arthur Jorge errou na escalação? Não, gente. Pelo excesso de partidas, eu acho que ele fez, junto com a comissão técnica extremamente competente, o que dava para fazer. Poupou um e outro, não acho que houve soberba da parte do Botafogo, houve desgaste sim, natural por essa sequência que a gente está falando aqui, é humano, por mais atletas que sejam e sejam muito bem preparados. Dá para dizer que todos no auge, no top da condição física, técnica, anímica, nunca esses jogadores conquistaram tanto na vida como conquistaram pelo Botafogo, mas tiveram uma atuação muito ruim. 3-0 é muito merecido. Primeiro tempo mais ou menos equilibrado, mas o segundo tempo, desde o primeiro gol, um golaço do Pachuca, não tem o que discutir. Não nada defensável, não? Não, é isso que eu ia falar. Pro John. O John, não vou dizer que voltou ao normal, mas o John fez a temporada da vida. O John é esse goleiro, que vai falhar mais do que o normal, não é um goleiro espetacular, é um goleiro passivo em falhas. Eu acho que sim, eu acho que o John falhou, cobertura do lado direito também, teve inegáveis méritos o Pachuca, inegáveis deméritos o Botafogo também. O John, assim, 3-0 é muito. Eu esperava que o Botafogo fosse vencer. Meu palpite, meu chute era Botafogo 3-1, embora destacasse o cansaço. Não sei se o Botafogo ia passar pelo Al-Ahly, nunca saberemos, mas o fato é que as duas coisas não são dissociadas, ou seja, tem todo esse desgaste do Botafogo sim, e teve uma atuação pavorosa. Eu não costumo chamar vergonha
vexame, porque é uma questão minha. Mas se você quiser chamar vergonha, vexame, amarelada, pipocada, faz parte do jogo. Mas eu acho extremamente compreensível e, de novo, é algo que se deve discutir mais do que o Botafogo, discutir a condição que os sul-americanos vêm para a disputa de mundial, de interclubes, intercontinental, o nome que for. E o nome, se você quiser dar, se é vergonha, vexame, está liberado, amarelada, pipocada. Mas eu acho plenamente compreensível o que o Botafogo não jogou, mas 3-0, aí eu sou obrigado a dar o braço a torcer, a peruca a torcer, o que quiser. Você vai estar com muita razão se falar tudo que você falou e pensou, meu caro Pilhado.